A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um vídeo do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E no subsídio de hoje nós iremos comentar a lição 3 da nossa lição bíblica especial deste terceiro trimestre de 2020, que tem como título O Despertamento Renova o Altar. Lição essa que será ministrada no dia 19 de julho de 2020. Amém? Não se esqueça, meus amados irmãos, de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para você receber em primeira mão as nossas videoaulas. Não se esqueça também que na descrição desse vídeo nós temos o link que dá acesso ao teste online. Teste esse que você vai fazer e ao final de enviar já saberá o seu resultado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Continue nos acompanhando, assistindo a nossas videoaulas, compartilhando, e não se esqueça de deixar o seu joinha desse vídeo, curtindo, amém? Em nome de Jesus. Então vamos iniciar o nosso subsídio da lição 3. O despertamento renova o altar. Texto áureo. O texto áureo se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, encontra-se no livro de Esdras, capítulo 3, dos versículos 2 ao 5 e dos versículos 10 ao versículo 13. Amém? Então nós vamos agora entrarmos para falar desta terceira lição esta maravilhosa, porque nós estamos estudando neste trimestre essa lição do pastor Eurico Bergsten, que tem como título Os Princípios Divinos em Tempo de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Amém? Então, ao longo deste trimestre, dessas aulas, nós estudamos já bastante coisa. Nós vimos na primeira lição que tudo começou ali, quando Daniel percebeu, ao ler o livro de Jeremias, que os 70 anos de cativeiros babilônicos estavam se findando, chegando ao fim. E Daniel ora ao Senhor, porque ele sabia, porque já estava escrito no livro de Jeremias, no rolo que Daniel tinha sobre o livro de Jeremias, que o cativeiro babilônico deveria durar 70 anos. E de fato isso deveria chegar ao fim. Por quê? Porque o plano de Deus, Cristo deveria nascer em Belém da Judéia e não da Babilônia. Este era o plano de Deus. O Cristo deveria nascer como nasceu em Belém da Judéia. Então, para realizar este plano, Deus operou no coração de um rei pagão. Que rei era esse? Rei Ciro. No sentido de autorizar Sesbazar. Na Bíblia está escrito Sesbazar, mas é o Zorobabel. Esse nome, quando os irmãos leem o livro lá de Esdras, vai ter lá o nome de Sesbazar, é o Zorobabel. Porque o primeiro grupo que retornam para Jerusalém voltam sob o comando de Zorobabel, que foi um dos principais líderes de Judá. Ele que conduzia um grupo remanescente de judeus exilados de volta para a Palestina. Então foram poucos, meus irmãos, os que se beneficiaram desse generoso decreto do rei. A gente viu isso em aulas passadas e eu vou comentar um pouco mais aqui para a gente se situar na historicidade da lição que nós estamos estudando. É uma lição que tem uma aplicação espiritual para nossas vidas, certamente sim, porém eu não posso deixar de lado o cunho histórico da lição bíblica, porque eu tenho que me situar, porque nós estamos estudando neste trimestre 2 livros históricos, que é o livro de Esdras e o livro de Neemias, são livros históricos, meus irmãos. Então eu tenho que me situar primeiro na história, para depois eu trazer a aplicação espiritual para os nossos tempos, para os dias atuais. Então, já foi falado que
No capítulo 1 de Esdras, a gente vê que tem o decreto do rei Ciro. E a história secular dos judeus, o que é que ela afirma? Afirma que quando Ciro lê as profecias de Isaías, que foram escritas 150 anos antes do seu reinado, Ciro ficou tão perplexo ao ver seu nome ali que estava escrito nas profecias do profeta Isaías, que quis cumprir logo aquela profecia, mandando de volta à Palestina um grupo remanescente de exilado. Isso se encontra em Antiguidade dos Judeus, no capítulo 2. Nós não sabemos com certeza se Ciro leu ou não tal profecia. O que sabemos muito bem é que a sua ação foi divinamente inspirada, pois a Bíblia declara em Esdras 1:1 que Deus despertou o espírito do rei Ciro. Ciro ficara muito impressionado com o Deus dos judeus. Embora não fizesse parte do povo da promessa, respeitava muito a Jeová, dizendo ser ele o Deus dos céus, que ele dera tanto poder na terra para que o templo fosse reconstruído, conforme está em Esdras 1, 2 e 3. E quando Ciro assina esse decreto, apenas 50 mil judeus, aproximadamente 50 mil judeus, respondem afirmativamente esse decreto de Ciro. Muitos escolheram permanecer nos seus confortáveis lares na Babilônia. E eles alegaram muitos motivos pessoais, os mais diversos. Mas o que optaram por deixar o conforto babilônico foram chamados por Deus, meus irmãos, para participar da reconstrução do templo, conforme está em Esdras 1:5. Todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Mesmo, meu irmão, aqueles que não voltaram para participar pessoalmente na reconstrução do templo, contribuíram financeiramente para a execução do projeto. Então, aí vem o capítulo 2 do livro de Esdras, que faz uma lista dos exilados. Ele está mostrando ali uma lista das pessoas que voltaram. E a gente vê o quê? Que os que voltaram, apesar de bastante pobre, mostravam-se generosos com a relação à obra do Senhor. E agora nós vamos entrar agora no capítulo 3, que é onde foi a leitura bíblica em classe. Por quê? Porque agora vem um despertamento que renova o altar. Por quê? Porque antes de qualquer outra coisa, o que os judeus fizeram quando regressaram para Jerusalém? A primeira coisa que eles fizeram, meus amados irmãos, foi construir um altar para Deus. Por causa da constante ameaça de ataques inimigos, era de supor que eles quisessem edificar primeiro as fortalezas e muros. Mas não foi assim. Primeiro eles cuidaram do altar e dos holocaustos, e depois de sua própria defesa, meus irmãos. Então, o que podemos aprender com isso? Podemos aprender muita coisa desse louvável exemplo. Muitas vezes nós ficamos super ocupados com as imperiosas necessidades da nossa vida e negligenciamos nossos altares pessoais de culto a Deus. Como aquele grupo remanescente dos judeus, meus amados irmãos, devemos nós dar primazia à adoração ao nosso Deus. E neste situação histórica que nós estamos nos situando, é que onde entra agora os temas da lição, porque fazemos agora uma aplicação histórica, vemos historicamente, de acordo com a palavra de Deus, o que nos mostra sobre a situação histórica daqueles quase 50 mil pessoas que regressaram naquele primeiro grupo de exilados que voltam para Jerusalém para construir o templo. E a primeira coisa que eles fazem é construir um altar, o altar a Deus. Então nós agora entraremos comentando um pouco sobre os pontos da lição, apesar que o que nós falamos já está no esboço, no escopo da lição. Mas para seguir uma sequência lógica, seguindo o raciocínio do autor da lição, vamos entrando no tópico primeiro, que é o despertamento conduz o homem ao altar. E o primeiro subtópico fala:
os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus, que o altar lhe proporcionavam. Por quê? Eles estavam, meu irmão, 70 anos em cativeiro, sem cultuar a Deus. A Bíblia nos fala que quando Salomão fez aquela grande festa de inauguração do templo, o que aconteceu? Deus fala para Salomão que quando o povo estiver afligido, estiver sofrendo aflições, perseguições, bastaria que o povo orasse em direção àquele templo, porque se o povo estivesse em comunhão com Deus, andando nos seus estatutos, o Senhor certamente ouviria dos altos céus e responderia, e iria ao socorro do povo. E por isso nós percebemos que Daniel, quando ia orar, a sua janela permanecia aberta e ele se voltava para a banda de Jerusalém, para orar, voltado para o templo, porque ele sabia, ele lia as escrituras, entendia o que Deus tinha falado e era um homem que tinha plena confiança no Deus a qual servia. Então essa necessidade de ter acesso a Deus foi o que fez com que o povo, assim que retornassem para Jerusalém, não fortalecesse a cidade, o quê? Construindo primeiros muros, não. Mas a primeira coisa que fizeram foram construir um altar e voltar ao altar, levando o quê? Os sacrifícios, os holocaustos. Por quê? Porque ali eles sabiam que Deus estava com ele e Deus estaria respondendo. Por quê? Porque os judeus sabiam que as bênçãos provinham desse sacrifício que eles faziam, porque eles estavam confessando a Deus os seus pecados. Porque quando o povo judeu, de acordo com a lei mosaica, trazia aquele novilho, aquele animal, ou senão aquela pombinha, para ser sacrificada ali naquele altar, ele confessava os seus pecados. E subentende que Deus perdoaria. Por quê? Porque o pecado, Deus estava ensinando, eu sempre gosto de falar essa palavra, ensinando pedagogicamente o que ele iria fazer, o plano de Deus no futuro através de Cristo. Porque quando chega lá na frente, o que é que o João Batista, quando vê Cristo, ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus que estavam ali entenderam perfeitamente bem o que João estava falando. Por quê? Porque foi ensinado pedagogicamente aos judeus ao longo dos anos que os sacrifícios faziam expiação do pecado. E quando João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os judeus certamente ficaram perplexos. Por quê? Porque eles não compreendiam o plano salvífico de Deus. Por quê? Porque foi uma revelação progressiva de Deus até culminar em Cristo Jesus. E devido a isto, a primeira coisa que os judeus fizeram foram construir um altar, porque este altar proporcionava o acesso a Deus, proporcionava o quê? O despertamento que começa com a restauração do altar, que é o segundo ponto. Por quê? Porque quando o altar está restaurado, e agora nós podemos fazer uma aplicação espiritual da nossa vida, porque o altar hoje somos nós. Cada pessoa, cada crente é um altar de Deus, porque nós somos sacrifício vivo ao Deus Todo-Poderoso. E o autor da lição dá 3 exemplos sobre a reconstrução do altar. O primeiro exemplo é sobre o profeta Elias. O que é que ele mostra? Que quando Elias chega ali no Monte Carmelo, naquele desafio com os profetas de Baal, ele deixa primeiro os profetas do Baal clamarem ao seu Deus, porque o confronto foi o seguinte: o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus. E os profetas de Baal clamaram, oraram, se cortaram todo, e nada do Deus deles responder, porque não é Deus. Mas quando chega a vez de Elias, a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar, é consertar o altar, pegar as 12 pedras que representam a tribo de Israel, consertar ali, arrumar direitinho, deixar tudo certinho,
Por quê, meus amados irmãos? Porque o fogo de Deus só cai no altar que estiver consertado. O altar que estiver andando em desacordo com a palavra de Deus, certamente é fogo estranho. E isso está acontecendo muito no meio da igreja. Por quê? Porque aquelas pessoas que não têm vida do altar é aquelas que querem mostrar uma espiritualidade além daquilo que ela tem. Por quê? Porque elas tentam mascarar a sua vida, que não é uma vida de integridade diante de Deus, mas tenta mostrar isso através de uma espiritualidade exacerbada que não mostra o que ele tem de Deus, porque ele está enganando o povo de Deus. Por isso a Bíblia diz que o homem espiritual ele discerne tudo a bem. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos andar conforme a palavra de Deus em integridade, para sermos esse homem espiritual que a Bíblia nos fala. Porque é o que eu sempre gosto de falar, meus irmãos. Existem 3 tipos de homem. Existe o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem natural é o homem que está à parte de Deus, é o ímpio, que não conhece a Deus. Porém, os outros 2 tipos de homens estão dentro da igreja, que é o homem espiritual e o homem carnal. O espiritual discerne a tudo, mas o carnal não, meus irmãos. E certamente esses que andam fazendo aí esses movimentos estranhos, que nós vamos falar um pouco mais na frente, é o homem carnal, é o homem que não tem o altar diante de Deus. O altar está derribado, o altar está desalinhado, não está arrumado conforme o Senhor deseja. E a primeira coisa que o profeta Elias faz é isso, meus irmãos. Ele conserta o altar, porque quando o altar está consertado, o altar está diante de Deus, quando a nossa vida está alinhada com os planos de Deus, com a vontade de Deus, com os mandamentos de Deus, o fogo do céu certamente vai cair. E não é fogo estranho, é fogo que vai fazer com que os que estão ao seu redor olhem e percebam que Deus é na sua vida, que certamente aquele fogo veio de Deus, não é fogo estranho, não é fogo de contenda, não é fogo de autoproclamação, de auto louvor, não, mas é um fogo que engrandece a Deus, porque este é o verdadeiro despertamento que acontece advindo de Deus. Então, o despertamento, ele vem quando se conserta o altar. O primeiro exemplo é este do profeta Elias. O segundo exemplo é o do rei Ezequias. Por quê? Porque quando Ezequias assume o trono, a primeira coisa que ele faz é abrir a casa do Senhor. Ele vai abrir a casa do Senhor, porque o seu antecessor construiu um altar modelo, que ele foi visitar uma nação ímpia e viu aquele altar e quis copiar para si. Mas quando Ezequias assume, ele acaba com aquilo, santifica o altar que foi profanado e existe um novo cântico na casa de Deus, porque o despertamento, ele decorreu como Elias, do conserto do altar, também ele leva a separação do altar. Então, eu tenho que estar com o meu altar consertado, eu tenho que estar com o meu altar separado do mundo. O altar de Deus, que hoje representa cada crente, você é um altar vivo de Deus, porque eu sou o sacrifício vivo, você é o sacrifício vivo que é apresentado a Deus diariamente. Como está a sua vida diante de Deus? Será que seu altar está consertado? Será que seu altar está separado do mundo, do mundanismo, das coisas que venham a corromper a sua integridade diante de Deus? Então que possamos ser como Elias, que conserte o altar, e como o rei Ezequias, que separe o altar das coisas mundanas, das coisas pecaminosas, das coisas pagãs. É que quando o rei Ezequias assume, o que acontece? Acontece o cativeiro assírio no reino do norte, porque os irmãos sabem que quando Salomão morre, o seu filho assume Roboão, porém ele dá ouvido aos conselhos do mais jovem. O que acontece ali? O reino é dividido. Roboão, o filho de Salomão, ficam com o reino do sul, com apenas Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos do norte ficam com Jeroboão. E essas 10 tribos do norte, a gente vê que todos os reis
do reino do norte, de Israel, que são as tribos do norte, todos os reis são reis maus, reis ruins, reis que se desviaram dos padrões espirituais colocados por Deus. E o que aconteceu no ano de 722? Eles foram levados cativos pelo assírio. E nesta mesma época, os assírios vêm para tentar subjugar Judá e Benjamim, ou seja, o reino do sul. Porém, quem estava reinando neste tempo era o rei Ezequias, que era o rei que clamou a Deus. E como era um rei bom, porque o reino do sul, ele foi governado por reis, às vezes reis maus, às vezes reis ruins. Reis maus e ruins, quando nós falamos, eram os reis que seguiam a Deus e os reis que não seguiam a Deus. E Ezequias era um rei que estava alinhado com os preceitos divinos. E quando os assírios vêm para tentar dominar Judá, Deus não faz muito não. Deus só mandou um anjo. Só um anjo, meus irmãos, Deus mandou. E em uma única noite, aquele anjo matou 185 mil soldados. 185 mil soldados. Imagine só, meu irmão, só um anjo que Deus mandou para socorrer aquele rei e a nação das tribos do sul. E assim, eles não foram levados cativo. Por isso o cativeiro vem lá na frente. Há mais de 100 anos que vem o cativeiro babilônico, quando eles se desviam de Deus. Porque os últimos reis da nação do Reino do Sul foram reis maus. Foram Eliaquim, foram Joaquim e o último Zedequias, que foi um rei mau. Então nós vemos aqui que nós temos que ter esse altar consertado, temos que ter o altar separado. E por fim, agora ele dá o exemplo, que é o que nós estamos estudando, que é quando os judeus voltam, o que é que eles fazem? Ele constrói o altar sobre as bases antigas. Ele não procura outro lugar para firmar o altar, não. Onde era o altar? Neste templo que foi destruído por Nabucodonosor. É aqui, então nós vamos construir o altar sobre as antigas bases. Isso não mostra o quê, meu irmão? Que não vai ter novidade, não. O culto a Deus vai permanecer o mesmo. Nós ficamos longe do templo de Deus 70 anos, mas a reconstrução primeiro vai se dar pelo altar, porque é pelo altar que vai vir a expiação dos pecados. E para expiar o pecado, o povo deveria confessar o seu pecado e se arrepender de seus caminhos maus. E assim eles fizeram, construíram o altar sobre as antigas bases, porque era assim que a lei manda. E o povo vem e se alegra, porque agora eles podiam sacrificar a Deus, eles agora poderiam celebrar as festas judaicas. Então o culto a Deus agora recomeçou. O culto a Deus recomeça. Por quê? Porque o despertamento conduziu o homem ao altar. E o altar representa isso. O altar aqui, meus irmãos, quando a gente fala o altar do Antigo Testamento, é o altar de sacrifício a Deus. Era o altar do sacrifício, que quando entrava ali no templo de Salomão, ou anteriormente, a gente está acostumado do templo, na tenda, no tabernáculo que Moisés assim construiu, devido à ordenação de Deus no deserto, quando eles entravam no pátio já tinha, de entrada ali, já tinha o quê? Já tinha o altar do sacrifício. Não é esse altar que a gente fala que só vai pastores, que é onde sobe o púlpito, né? O altar onde fica o púlpito, não. Esse altar aqui, antes de chegar dentro do Santo dos Santos ou do lugar santo, num pátio já tinha esse altar, porque para passar adiante, como o sacerdote passava para representar o povo, tinha que passar primeiro pelo altar, confessar os pecados e assim expiar a culpa, porque só assim que se chega a Deus. O homem só se chega a Deus em santidade, ele tem que primeiro passar pelo altar. E este altar, como nos fala a lição no tópico 2, que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Este altar do Antigo Testamento, que era o lugar onde fazia os sacrifícios, agora no Novo Testamento esse altar aponta para Cristo, como eu falei anteriormente, porque Deus ensinou pedagogicamente o povo judeu do que ele iria fazer lá na frente, porque a lei mosaica com os seus
ritos do sacrifício no altar ali apontaria para Cristo. Por quê? Porque agora sim, quando João fala, como eu falei para os irmãos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora sim o povo entende. Imagine se Deus não ensinasse ao povo pedagogicamente ao longo dos anos sobre o sacrifício no altar. O povo não entenderia quando João falou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo não entenderia. Mas a revelação progressiva de Deus se culminou em Cristo, porque ele foi o sacrifício perfeito. Como fala o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:3. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Também Paulo fala, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, meus amados irmãos, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Aquele altar do Antigo Testamento, onde o cordeiro era morto, o cordeiro inocente era morto, em vez do pecador que confessava seu pecado, assim Cristo fez na nova aliança. Ele veio como sacrifício perfeito, entregou-se por mim e por ti para morrer em morte de cruz, levando a maldição sobre si para nos livrar do mal e nos garantir a vida eterna para aqueles que estiverem nele, porque só através de Cristo se alcança a salvação e a vida eterna. O autor também fala que toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Cristo, certamente, porque ali nós vemos que o Pai atuou desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já estava um plano. Deus não foi pego de surpresa quando Adão caiu, não. O plano já estava pré-estabelecido no coração de Deus e na mente de Deus em mandar seu filho. Se não fosse assim, ele não ensinava, como eu falei anteriormente, o povo um ensino pedagogicamente, mostrando que esses sacrifícios apontariam para Cristo. Os sacrifícios que eram feitos ali no altar, pelos judeus no templo e no tabernáculo, apontando para Cristo. Então Deus atuou desde a fundação do mundo, mostrando ao homem como eles iriam se livrar, iriam se remir. E Cristo veio como sacrifício perfeito para extinguir de uma vez por toda este mal. E certamente Cristo atuou. Por que Cristo atuou? Porque ele doou a si mesmo. Como ele sempre fala nos evangelhos. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Cristo estava aqui para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi essa. Que Cristo veio para morrer por nós. Semos nós ainda pecadores para termos a vida eterna. E o Espírito Santo que estava sobre a vida de Cristo para o habilitar, para fazê-lo vencer tantos obstáculos quanto as tentações que ele sofreu quando encarnou nessa terra. Mas ele venceu por mim e por ti. E através dele, nós hoje somos co-herdeiros do reino de Deus, porque nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E se Cristo hoje está sentado à destra de Deus Pai, ele fala, aquele que vencer vai dar o direito de sentar com ele no seu trono de glória, porque nós certamente julgaremos os anjos juntamente com Cristo, e esse mundo viu que quando Cristo vier, ele vai sim estabelecer o seu reino neste mundo vil, com a transformação da terra e do céu. Então, meus amados irmãos, nesse tópico 2, para encerrarmos esse tópico 2, ele fala 4 atitudes que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar ao homem essa grande vitória de Cristo no Gólgota. Por quê? Porque Cristo veio e morreu. Para os judeus, certamente, o Espírito Santo vai mostrar o que aconteceu, o que vocês fazem. Esse sacrifício que vocês fazem no altar, teve um homem, filho de Deus, que veio a esta terra, fez a vontade de Deus, entregou a si mesmo para remir os nossos pecados. Então essa é uma das primeiras coisas que o Espírito Santo faz, é o quê? O Espírito Santo revela, porque ele abre nossos olhos, ele abre o nosso entendimento para que saibamos o poder de Deus e que foi Cristo Jesus
que morreu e está vivo hoje. Então o Espírito Santo revela isto ao homem. Por quê? Porque a graça de Deus é ofertada a todos, e todos têm a igual chance de receber essa graça. Porque a graça de Deus, ela pode ser resistível, o homem pode resistir a essa graça, mas Deus a oferta para todos, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo, a Bíblia fala, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Espírito Santo revela, e quando o Espírito Santo revela e você conhece aquilo, ilumina a sua mente, recebe a graça de Deus na sua vida, e agora o Espírito Santo vai começar a lhe ensinar, como Cristo sofreu naquela cruz, como ele veio e fez o que nós não poderíamos fazer, nem como aqueles cordeiros que eram imolados no Antigo Testamento não pôde fazer, mas o Espírito Santo agora vem e ensina. Ele, além de ensinar, ele vem e explica detalhadamente o significado, o verdadeiro significado da morte de Cristo na cruz. Porque quando Cristo fala está consumado, aí sim o Espírito Santo está agindo. Ele revela, ele ensina e ele explica ao homem perdido, não só o homem perdido, mas para nós também que já confessamos a Cristo como nosso Salvador. E assim nós relembramos em memória de Cristo, porque a ceia do Senhor nós fazemos o quê? Em memorial a Cristo. Nós nos voltamos para Cristo porque ele morreu por nós, pela humanidade. Todo aquele que crê em Cristo Jesus e seguir os seus preceitos, seu mandamento, certamente alcançará a salvação. Então o Espírito Santo foi dado ao ser humano para isto, para o quê? Para revelar, para ensinar, para explicar, e ele explica melhor do que ninguém que Cristo morreu para dar vida ao vil pecador. Então a justiça de Cristo agora, meus irmãos, é oferecida gratuitamente a todos aqueles que crê. Todos. Então o Espírito Santo, nós vimos que ele revela, ele ensina, ele explica e ele penetra todas as coisas, porque a luz da glória de Cristo revelada na cruz é a luz que tudo manifesta. Então Cristo é a nossa luz e ele penetra, ele vai até onde ninguém pode ir através da sua palavra, como fala lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala que é a espada do Espírito Santo, é a palavra de Deus. O Espírito Santo penetra no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito para revelar, para ensinar e para explicar. E quando nós somos levados a esse despertamento, o arrependimento vem, não só para o homem que já tem a Cristo, mas para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus através da pregação, da mensagem do Evangelho, o Evangelho que salva, que cura e liberta e leva o homem para o céu. E por fim, meus irmãos, para encerrarmos o nosso subsídio de hoje, o terceiro tópico que fala cuidado com as imitações. Essa parte aqui é uma parte interessante que o autor vem nos alertar sobre o quê? Sobre os falsos movimentos que veio a penetrar no meio pentecostal. Porque o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo é uma deturbação do pentecostalismo que se originou com os apóstolos. Conforme Atos 2, está lá em Atos 2, o verdadeiro Pentecoste não foi um movimento estranho, mas foi um movimento de Deus, porque quando o movimento vem de Deus, os homens, alcançados pelo despertamento, pelo avivamento espiritual, eles saem para pregar a mensagem de Deus e não ficam apenas enclausurados nas 4 paredes do templo. E esses movimentos estranhos que o autor fala aqui, com essas imitações, que é chamado os avivalistas, que é os especialistas, que usam dominações psicológicas para atingir as mentes dos crentes, eu digo até dos crentes que não andam em espírito, mas dos crentes carnais, porque os crentes que são levados por esses ventos de heresia que vem sendo praticado nos dias de hoje nas igrejas não são crentes espirituais, porque o crente espiritual, ele compreende, ele entende o poder de Deus.
Então, muito cuidado, meus irmãos, com esses retetés que usam aí, esses cultos do manto, esses cultos de tantas coisas, que de Deus certamente não tem nada, porque é um culto já pré-agendado. Culto do avivamento, culto do reteté, é culto do manto. Já está mostrando para as pessoas irem com o coração voltado, com seu psicológico, na verdade, preparado para absorver e crerem, porque muitos creem nesse movimento estranho. Então, muito cuidado, meus irmãos, com esse movimento estranho, porque eles imitam até o batismo com o Espírito Santo. E não é à toa, eles imitam mesmo, eles imitam. Já ouvi testemunho de pessoas que estavam na igreja e se desviaram e zombando dos crentes da igreja. Por quê? Porque falava que imitava o que eles falavam em línguas estranhas e o povo ali se emocionava. Por quê? Porque a igreja não estava em comunhão com Deus. Temos que estar em comunhão com Deus, meus irmãos. Porque quem está em comunhão com Deus, a igreja que tem os dons de Deus, é uma igreja alicerçada na palavra, na verdade, não é levado por esses movimentos que vêm deturpar o pentecostalismo no Brasil. E, infelizmente, tem alcançado muitas das igrejas e certamente, meus irmãos, já passou ou irá passar. Queira Deus que nunca passe sobre os púlpitos das nossas congregações, mas infelizmente os movimentos estranhos estão aí e muita gente está procurando isso. Não é à toa hoje que hoje você vê na internet as profetadas que existem, que é tanto profeta que existe fazendo live, e você vê pelo número de pessoas que está assistindo. Eu já presenciei uma que já deu mais de 4 mil, quase 5 mil pessoas assistindo. Uma pessoa está só profetizando e com aqueles movimentos baratos que não tem Deus na vida. Então, irmão, não procure esse movimento, meus irmãos. Isso não é de Deus, isso vai massagear apenas o seu ego. Por quê? Porque é um avivamento, é um despertamento falso que não tem Deus, de quem não tem Deus na vida, mas que quer alegrar o povo. Porque é muito bom ouvir palavras de lisonjas, palavras de bênção para a nossa vida. É bom, mas temos que estar alicerçados na palavra de Deus. Porque quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Certamente Ele abençoa. Mas o mal deste movimento é que eles só pregam as benesses do Evangelho. Mas não, a palavra de Deus fala que no mundo tereis tribulações. No mundo tereis tribulações. Então, meus amados irmãos, o Evangelho é como se fosse uma rosa. A rosa, para chegar na flor, nas pétalas, primeiro eu tenho que passar pelos espinhos. Então, esses pregadores de rosa, que eles preguem os espinhos também, como tem um hino conhecido. Eles pregam, não preguem apenas as rosas, mas preguem também os espinhos. Então, muito cuidado com essas imitações baratas que está invadindo o meio pentecostal e fazendo com que a relevância do poder de Deus venha a decair com esses movimentos estranhos. Mas eu creio que Deus está levantando nesta geração pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, idosos, com o poder de Deus, com o verdadeiro despertamento espiritual, para levar o ensinamento da palavra de Deus, o conhecimento, aquele que leva o homem a arrependimento, que leva o homem a buscar a Deus, a se converter dos seus maus caminhos, porque este é o verdadeiro despertamento. Então, que possamos, meus irmãos, estarmos diante de Deus, porque quando nós somos despertados, o altar tem que ser renovado. E como o altar representando a nossa vida hoje, nós devemos estar ligados em Deus, olhando para Cristo, que foi o autor e consumador da nossa fé. Então, que Deus abençoe os irmãos. Não se esqueça, irmão, de nos acompanhar, acompanhando os nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos também entre os seus irmãos, amém? Não se esqueça também de responder o questionário. Existe um questionário online para os irmãos fazer na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, em nome de Jesus.